Projeto Jacaiate tem como objetivo ampliar o intercâmbio cultural no cenário artístico. Câmara Municipal promoveu palestra sobre finanças pessoais. Saque do Fundo de Garantia é assunto debatido na Câmara e no Senado Federal. E entra em pauta hoje um tradicional evento aqui da cidade, a Procissão das Almas. E também o Festival de Cinema Curta Jacareí, que já está com inscrições abertas. Notícias, informações e prestação de serviços. Começa agora o Bom Dia Jacareí. Olá, seja bem-vindo, obrigada por sua companhia. Começa agora o Bom Dia Jacareí, onde você fica sabendo de tudo o que acontece no Poder Legislativo, além de notícias da nossa cidade. Lembrando que a TV Câmara Jacareí é transmitida pelo canal 39.2 UHF, 12 da NET e também pelas redes sociais, YouTube e Facebook. E comigo, a jornalista Leilane Garcia. Bom dia, Leilane. Bom dia, Cibele. Bom dia para você aí de casa. E hoje a gente começa o nosso jornal falando de uma lenda que diz que há muitos anos uma procissão de mortos saía dos seus túmulos lá do cemitério da Saudade até a igreja do Avareí. Se alguma pessoa viva fosse surpreendida espionando o cortejo, ela recebia uma vela e se essa vela fosse apagada, transformava-se em osso humano. E amanhã essa lenda ganha espaço aqui na cidade com a edição 2019 da Procissão das Almas. Só de falar eu já fiquei com um pouquinho de medo. E a gente recebe agora o Guto Peloja para contar um pouquinho para a gente sobre essa história, né? Essa lenda que já é antiga, mas desde 2010 vocês fazem aí esse cortejo, essa procissão. Conta um pouquinho de como surgiu essa ideia de montar de fato a procissão que já está aí, já quase na sua 10ª edição. Olá, bom dia a todos. Bom, a procissão, a primeira que aconteceu em 2010, né, ela surgiu a partir de uma oficina, né, que a Ludmila Zakharovski estava dando aqui na cidade, no museu, né. Então ela teve a ideia de reviver alguns personagens, né, o Barão, a esposa, né, os bandeirantes, né, e ela me convidou para fazer parte dessa primeira procissão e eu fiz o Barão, né, então saiu a primeira procissão. E a ideia foi tão legal, né? Tantas pessoas participaram que no ano seguinte nós fizemos novamente, daí a minha companhia já assumiu a liderança na produção e fizemos e estamos repetindo, né? E essa 2019 é a edição mais esperada, o pessoal está esperando para participar. Guto, qual que é a intenção de fazer essa procissão? É promover aquele climazinho de medo? A Leilane, por exemplo, está falando que ela nunca participaria da procissão. É fazer com que as pessoas entendam uma parte do folclore local. Qual que é? É promover um evento que vai juntar pessoas que pensam igual? Qual que é a intenção da Procissão das Almas? Eu acho que a primeira intenção é a gente reviver o folclore da nossa região, né? Porque quando a gente fala que a procissão vai acontecer, imediatamente as pessoas começam a conversar, começam a se programar e as histórias começam a surgir, né? E depois é um encontro, né, porque as pessoas se encontram para aprender sobre maquiagem, né, tem essa troca, porque tem um pessoal que leva suas coisas para ajudar a fazer a maquiagem no dia também e juntar todo mundo para que todo mundo reviva essa lenda. Porque não é só a lenda, né, quando a gente fala da lenda, pego para as crianças, né, a gente fala sobre a lenda, a criança fica tentando entender como é que era Jacareí no passado. Eu falo, nossa, o cemitério era no centro da cidade. Você explica, depois com o crescimento da cidade, o cemitério, os ossos mudaram de lugar. Daí o pessoal fica dizendo, nossa, como era a minha cidade antigamente, né? Então a lenda traz tudo isso junto com ela, né? E vocês dão uma encenada também ali no meio. Sim, quando a procissão está para sair, né? Daí vem o ator e explica como que a lenda começou. Né, explica toda a situação da mudança dos ossos, do crescimento da cidade. Aí nós seguimos cantando as ladainhas, né, as excelências antigas, né, que eram acompanhados dos cortejos antigamente. É mais do que só um momento ali de entretenimento, né, Guto? Vocês conseguem, através dessa procissão, resgatar a própria cultura do jacareense, né? A cultura que está aqui dentro da nossa cidade, dentro da nossa gente, mas que os jovens, alguns, né, não têm conhecimento, nem não só os jovens, acho que muita gente não tem esse conhecimento, então resgatar a cultura também é um dos objetivos.
Sim, porque além da lenda da procissão, mesmo no dia, né, conversando com as pessoas, alguém sempre traz uma história que aconteceu com a avó, que aconteceu com o tio, que aconteceu com a irmã, né? Nós vamos agregando, né, todas essas histórias, porque eu gosto de ouvir muitas, né? E a gente pensar que antigamente não tinha, né, cinema, não tinha celular, né? Então como é que as coisas aconteciam, né? De ouvir das histórias, né? E participar da procissão é a possibilidade de você viver esse medo um pouquinho, né, de perto, né, e fazer parte, né, da procissão. Então as crianças gostam muito de participar também. Vai crianças. Vai crianças. Por isso que nós estamos fazendo, né, amanhã no sábado, para que todo mundo possa participar. Né, a mãe levar, as crianças, os adolescentes, todo mundo poder participar. Porque na sexta-feira, como nós fazíamos, né, daí tinha um problema de quem estuda à noite, né? Então, vamos fazer no sábado, porque daí pode agregar todo mundo. Bom, e para participar, né, dessa procissão das almas, é interessante estar a caráter. Por isso a gente vai assistir uma reportagem de arquivo que foi gravada no ano passado, mas que ajuda a entender direitinho o trabalho da maquiagem de terror que o Guto realiza. Se você está pensando em sair de casa na próxima sexta-feira, por volta da meia-noite, é melhor pensar 2 vezes, porque é dia dos mortos saírem em procissão. Todo ano, no fim do mês de agosto, acontece aqui em Jacareí a tradicional Procissão dos Mortos. E para participar, é preciso estar a caráter. Isso significa meio assustador. Por isso, lápis de cor, pincel, massinha, cola, secador e sangue, de mentira, foram os materiais usados pela companhia Atos Humanos, que organizou um workshop de maquiagem de terror em parceria com a Fundação Cultural. O grande objetivo é incentivar todo mundo a comparecer no dia da Procissão dos Mortos, a família, e não deixar morrer a história da cidade, né? As histórias urbanas que a gente aprende desde criança. O maquiador Guto Pelogia explicou as principais técnicas, mas não foi só teoria não. O pessoal colocou a mão na massa e até quem não entendia muito sobre o assunto conseguiu aprender. Eu não sei nem me maquiar. Para mim passar um lápis no olho, eu consigo enfiar dentro do olho. Então é bem complicado para mim. Você acha que vai dar para sair daqui e já assustar o pessoal aí na procissão? Bastante, né? Então, vamos assustar bastante mesmo. Feio, né? Apesar desse cote ser de mentira, ele parece bem real. Para conseguir efeitos assim, meio assustadores e bem realistas, é preciso usar materiais diferentes do que nós mulheres estamos acostumadas a usar no dia a dia para conseguir aquela maquiagem básica. Bom, o primeiro que nós utilizamos é essa massinha que eu desenvolvi, né, que é uma massinha feita de maisena, água, a base e sabonete, para dar essa consistência, né? E o sangue artificial, que também é feito com groselha, né? Groselha e anilina, né? E chocolate, né? Um pouquinho de chocolate para engrossar da cor. O curso não foi só para adultos. A Maria Júlia, que tem só 14 anos, fez questão de participar do workshop. E o que será que ela achou dessa maquiagem de terror? É meio nojento, né? Mas dá um pouquinho de nervoso, mas é bem legal. A ação também teve como objetivo divulgar a cultura da cidade de uma maneira diferente. A gente conversou com a Fundação para a gente sair do apenas o ato em si da procissão, né? O pessoal tem curtido, tem ido, participado bastante, mas muita gente não fica sabendo e muita gente não sabe o que é. Depois dessa super aula, quem participou está pronto para assustar todo mundo, no Halloween, em uma festa fantasia e na Procissão dos Mortos, que acontece no próximo dia 31, às 21 horas, saindo do Museu de Antropologia do Vale do Paraíba. Vai sair daqui pronto para arrasar na Procissão dos Mortos e assustar muita gente. Aí lembrando que essa matéria é uma matéria de arquivo, foi ano passado, quando a Procissão dos Mortos foi realizada dia 31, mas esse ano será no sábado, dia 17. O Guto está aqui para falar mais sobre isso, mas esse ano também vai ter um workshop de maquiagem de terror, a partir das 15 horas no prédio da Diretoria de Cultura,
que fica ali na Praça Raul Chaves, no Pátio dos Trilhos, e serão oferecidas 20 vagas para essa atividade aos interessados com idade a partir de 16 anos. As inscrições devem ser realizadas no formulário disponível na página da Fundação Cultural de Jacareí no Facebook. Guto, como é que começou essa sua paixão, né? A gente viu ali que você usou vários ingredientes que a gente tem no dia a dia, groselha, chocolate, sabonete. Como é que começou essa sua identificação aí com esse tipo de maquiagem, com esse tipo de trabalho? Eu sempre gostei muito, né, de fazer curtas, de brincar com a família, de fazer filme trash e curiosidade de saber como é que funciona a maquiagem. Só que se a gente pensar que em 97, 98, não tinha o acesso que a gente tem hoje. Então, é muita pesquisa que eu tive que fazer, conversando com outras pessoas para poder ir aprendendo e desenvolver algumas técnicas, porque esse material sempre foi muito caro, né? O látex, por exemplo, era impossível da gente achar. Então, através de pesquisa, a gente foi desenvolvendo para ter esses materiais acessíveis, e é isso que a gente ensina na nossa oficina, coisa que você pode fazer com material barato, que você acha na farmácia, que você acha nessas lojas que vendem produtos para doce, né? A gente usa glucose de milho com anilina para fazer o sangue, né? Que funciona, dá uma consistência, fica bem legal. Então, tudo isso a gente ensina na oficina. Que dia que vai acontecer a oficina? A oficina vai acontecer no sábado, das 3 às 6 horas da tarde. Ou seja, no próprio sábado amanhã, das 3 às 6 da tarde. Às 6 da tarde, 3 horas de oficina. Já dá para ficar pronto para sair aí para a procissão. Isso, porque a gente vai ensinar a usar coisas que tem em casa, por exemplo, maquiagem simples, né? A Bruna Deck, que vai estar junto com a gente, né? Que participou ano passado como aluna e esse ano vai estar ensinando, né? Com algumas coisas que ela aprendeu lá em São Paulo. Então, coisas novas que você pode usar, maquiagem que a mãe tem, por exemplo, já vai dar para fazer um efeito, uma sombra, uma coisa para poder participar à noite. Inclusive, Leilane, o Guto ia vir maquiado. Mas ele não quis me assustar, né? Exatamente. Obrigada, viu? Para ela ter controle emocional e apresentar um jornal hoje. Obrigada. Daqui a pouquinho a gente volta a conversar com o Guto. Em comemoração à Semana de Educação Financeira e Economia, a Câmara de Jacareí promoveu uma palestra sobre finanças pessoais. Mais de 64% das famílias brasileiras estão endividadas, é o que aponta um levantamento realizado pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. E para piorar, quase 10% dos entrevistados, além de ter dívida em atraso, não têm perspectiva de quitar seus débitos nos próximos meses. Para evitar toda esta dor de cabeça, é necessário se programar. Anotar, seja num caderno ou numa planilha, todos os seus gastos para não cair nas tentações, que são muitas por sinal, e ter problemas no fim do mês. Para ensinar algumas estratégias para conseguir pagar as contas sem sustos e até poupar seu dinheiro, a Câmara de Jacareí sediou uma palestra sobre finanças pessoais. A atividade deu início à Semana de Educação Financeira e Econômica, instituída após uma lei aprovada na Casa, que engloba a semana do dia 13 de agosto. O economista Wellington Santos, que ministrou as dicas para o público presente, reforçou a eficácia de mostrar desde cedo às crianças o valor do dinheiro e destacou mudanças de pequenos hábitos para economizar. A questão da educação financeira vai ser uma coisa comum nos próximos anos, porque ela está entrando na grade curricular das famílias brasileiras e também pelo momento que nós passamos, né? Passamos um momento de crise e temos que saber gerenciar de forma mais adequada o dinheiro que nós ganhamos. Toda vez que você planeja uma compra, você pode promover uma economia. Um exemplo disso é o supermercado, em que todo brasileiro precisa ir ao supermercado. Mas se ele mudasse o hábito de consumo para dias que não fosse dia de pagamento, com certeza ele economizaria muito mais. E a Renata aprendeu direitinho. Pesquisar antes, sempre, até em compras de internet, né? O melhor preço, as melhores condições de pagamento, de crédito e por aí vai. Olha, eu não tive na palestra, não consegui comparecer à palestra, mas o pessoal saiu animadíssimo, disseram que teve dicas muito boas para quem quiser economizar e vai ter aí uma segunda oportunidade mais para o final do ano com os mesmos palestrantes. E agora é hora de falar de esportes. A equipe de tênis de mesa de Jacareí se deu bem na segunda Copa do Brasil Sul-Sudeste de 2019, que aconteceu em Maringá, no Paraná. Os jacareenses trouxeram para casa 7 medalhas no total, sendo 2
delas de ouro, 2 de prata e 3 de bronze. Com os resultados, temos 2 atletas na ponta do campeonato nacional. A Sara Vicentim, primeira colocada no ranking brasileiro na categoria Lady, e Sofia Cano, líder absoluta do ranking brasileiro na categoria Mirim feminino. E neste final de semana tem opção para quem quiser sair do sedentarismo. Domingo, dia 25, tem corrida de 6 e de 12 quilômetros, além de uma caminhada, né? Para quem não quer correr ali, de 2,5 km, para aqueles que querem, na verdade, iniciar uma atividade física. Haverá 3 categorias nessas provas, que são elas: idade, feminino e adulto. Então vai ser separado por idade, público feminino e público adulto. A largada será a partir das 7 horas da manhã, bem cedinho, lá no Educa Mais Esperança. As inscrições, que já estão no lote final, ainda podem ser feitas no site www.minhasinscrições.com.br. Os inscritos ganharão direito a um kit com camiseta, número no peito, chips, frutas, água e brindes dos patrocinadores, além de uma medalha na participação. E a 4ª edição do Jaquearte já está com inscrições abertas. O evento é público e tem como principal objetivo ampliar o intercâmbio cultural no cenário artístico. A realização é do Sombreiro Coletivo e do Benedire Café e Livraria, com apoio da Fundação Cultural de Jacareí. Já estão abertas as inscrições para a 4ª edição do Jaquearte, encontro de artistas e coletivos que promoverá muitas atrações culturais na cidade. Serão convocadas as seguintes intervenções para compor o cronograma: feira gráfica e exposição de artes, pintura ao vivo, apresentações musicais, oficinas culturais, intervenções cênicas, poesia e exibição audiovisual. O formulário de inscrição estará disponível nas páginas do Benedire Café e Livraria e do Sombreiro Coletivo no Facebook, até o dia 30 de agosto. A seleção dos interessados será por avaliação de portfólio, considerando critérios como comprovação de experiência na área inscrita, inovação e originalidade. A 4ª edição do Jaquearte acontecerá no mês de setembro. Bom, a gente está falando aqui sobre a questão da procissão das almas, mas o Guto tem uma companhia de teatro, né, que é Atos Humanos. Queria que você contasse um pouquinho sobre os projetos que vocês desenvolvem. Vocês têm vários tipos de teatro, com boneco, tem encenação, vocês fazem trabalho também em escolas, né? Conta um pouquinho pra gente da companhia. A companhia surgiu em 92, então desde 92 nós realizamos trabalho, preferencialmente trabalhos de teatro de rua e em bairros distantes, né, da cidade de Jacareí. Nós temos também um projeto que nós fizemos o ano passado, que é 1 quilo de arte, né, que nós apresentávamos nas escolas por 1 quilo de alimento, né, para levar a cultura e também ajudar algumas pessoas que a gente conhece que estavam passando dificuldades, né, e algumas ONGs também. O interessante é que nisso vocês ajudam a fomentar não só a cultura, mas também a educação, né, Guto? Levando informação para essas crianças nas escolas, também consegue disseminar esse amor pela arte, pela cultura e, claro, fomenta aí a educação. Isso, porque nós apresentamos uma peça de teatro de mamulengos, né, Simão e o Boi da Lua. Então, antes da apresentação, a gente explica o que é o mamulengo, de onde ele vem, né, a gente fala que vem lá do norte, que é uma pesquisa que a companhia faz, então a gente faz uma aula antes da apresentação, né, para todos os alunos que estão assistindo. E o que é o mamulengo, que eu não sei? O mamulengo é um boneco tradicional do Nordeste. São aqueles, né, grandões? Não, na verdade, de mão, né, porque fala mão molenga, porque assistia-se muito no Norte os títeres, né, os bonecos que eram da comédia dell'arte, né, que vinham, né, da Itália, né. Então veio boneco da mão molenga com a mão molenga, então mamulengo, né? Então, é um fantoche. Um fantoche. Que a gente conhece como fantoche. Como fantoche, né? Mas só que eles têm as mãozinhas soltas, né? Então é um outro tipo de boneco. Bom, para quem quiser conhecer o trabalho de vocês de pertinho, então faz o convite para amanhã participar não só do workshop, mas poder acompanhar ali, né, esse momento tenso que vai ser a procissão das almas. Olha, amanhã está todo mundo convidado para participar da procissão dos mortos ou procissão das almas. Inclusive a Leilane. Está convidada também. Vou pensar no caso, não prometo, mas vou pensar. A oportunidade de vencer os medos, né? A concentração vai ser às 19 horas ali na Sala Mário Lago e nós vamos sair em procissão em direção à capela ali do Avaria às 9 horas da noite.
Então pode ir, quem não tiver maquiagem, a gente vai ter algum material disponível para que a pessoa possa fazer maquiagem na hora. Então todo mundo está convidado a participar desse momento junto com a gente. E manter viva a cultura da nossa cidade. Exatamente. Obrigada, viu, Guto, pela sua agradeço. participação aqui com a gente. Bom, é isso aí. No próximo bloco a gente vai conversar sobre o Festival de Cinema Curtas Jacareí, que vai acontecer aqui na cidade no mês de novembro. Bom dia, volta já. Estamos de volta com Bom Dia Jacareí e o assunto de agora é o Festival de Curtas. E quem está aqui com a gente é o Wagner Rodrigo, da Fundação Cultural de Jacareí, e a Cristiane Prisibisky, do Festival de Curtas de Jacareí. Vamos aliviar um pouco o assunto, estava meio macabro no nosso primeiro bloco, mas vamos falar agora de cinema, de curtas, e a gente tem várias atividades que vão acontecer agora. Para quem que eu passo primeiro? Oh, se quiser, Cris, falar um pouco do festival. Bom, então vai acontecer aqui em Jacareí a primeira edição do Festival Curtas Jacareí, que é um festival de 4 dias de evento, com mais de 10 sessões de cinema. E agora a gente está na etapa de inscrição de produções. Então, se você é produtor, se você tem um curta e gostaria de inscrever nesse festival, é uma ótima oportunidade. Estão abertas as inscrições até o final desse mês. E é uma mostra competitiva, Cibele. Então, tem uma premiação que é de R$30 mil. Opa, R$30 mil, agora você atiçou aqui a galera para concorrer. Pois é. Então, quem gostaria de se inscrever, são curtas, podem se inscrever curtas de até 15 minutos, contando os créditos iniciais e os créditos finais, e produções que tenham sido feitas a partir de 2017. Como eu te disse, são R$30 mil por enquanto em prêmios, pode ser que aumente esse valor. E o festival está sendo feito pela Panvision, que é uma produtora lá de Santa Catarina, que já faz há 23 anos um festival em Santa Catarina, que chama Florianópolis Audiovisual Mercosul. Então eles têm 23 anos de expertise nessa área e calhou do produtor, do idealizador desse festival em Santa Catarina ser de Jacareí. E ele sempre quis trazer o festival para cá e esse ano ele vai conseguir fazer isso. O festival ele acontece aqui em Jacareí, mas ele envolve todo o cenário nacional, qualquer pessoa de todo o Brasil, exceto as capitais. Eu queria que vocês comentassem um pouquinho sobre isso, porque geralmente o que é produzido na capital tem mais visibilidade, tem mais recursos, acaba sendo uma produção maior por conta justamente da localização. Mas qual que é a importância, né, de inserir as cidades mais pequenininhas, os lugares que às vezes não tem tanto recurso nesse festival que envolve o Brasil todo, mas acontece aqui na cidade? O que é importante falar assim, cada festival tem um caráter, né? Ela falou o próprio do FAM, tem esse caráter do Mercosul, e quando o Thiago e o Celso trouxeram a ideia, eles pensaram num festival que abrange a questão do interior. Então, a ideia é fomentar a produção de audiovisual do interior, né? Como a gente sabe que todos os festivais acontecem em muitas capitais do Brasil e as maiores produtoras estão nesse eixo Rio-São Paulo, capital, BH. Então a ideia de pegar o interior é você conseguir estimular e fomentar essas outras produções. E como ela falou, né, tem R$30 mil em prêmios, é legal de salientar que esses prêmios é prêmio na produção de curtas. Então, qual é que vai ser esses prêmios? Não necessariamente vai ser em dinheiro, vai ser em uma parceria. Então você consegue aquele equipamento bacana, uma câmera legal, masterizar seu filme, fazer uma edição bacana, finalização de cor, que muitas vezes você consegue até produzir um conteúdo e essa parte de pós-produção ou de equipamentos acaba sendo muito cara na parte até de um curta-metragem. Então quando o Thiago trouxe essa ideia, é que talvez essa pessoa que vai ganhar esse prêmio, no próximo festival, esteja já com seu curta finalizado e, além de participar do Curta Jacareí da segunda edição, possa, com esse incentivo, participar de outros festivais. Então, a ideia do FAM, quando ele traz os idealizadores do FAM para Jacareí, é fazer esse fomento no Vale, né? Eu sou da área do audiovisual, sou formado em audiovisual, e eu questionava muito isso aqui no Vale. A gente está no eixo próximo Rio-São Paulo, a gente está muito próximo do aeroporto de Guarulhos, aqui tem muitas locações bacanas, está perto da serra, cachoeiras, fazendas, sítios históricos, né? Todo o Vale Histórico, o litoral. Então você consegue baratear muito a produção aqui no Vale, né? Então, quando o pessoal do FAM vem trazer o Curta Jacareí, é celebrar com outro festival, né? E uma coisa bem bacana que o Thiago sempre trouxe, né? A gente comentou nos bastidores, ele está conversando com todos os festivais e mostras do Vale.
Então a ideia não é sobrepor o que já existe, que é o Cine Gato Fest de Lorena, tem o POI de São José dos Campos, Mostra Monstro, o Corvo de Gesso, Mostra Formiga, outros festivais que existem aqui no Vale. É ser um momento de unir esses festivais, né, de conversar, de ter alguns encontros de formação dentro do festival, né? Inclusive aqui na cidade, né, durante todos os meses vai ter um tipo de festival diferente que vai contemplar. E aí vocês vêm com esse festival Curta Jacareí já mais perto do final do ano, justamente contemplando todo esse pessoal que trabalha com essa questão audiovisual. Cineclube Jacareí, enfim, outras parcerias que acontecem. Então, todo mundo vai ser contemplado. Não é uma competição para ver quem aparece mais. Todo mundo vai fazer parte do projeto. Isso é bem bacana. Assim, a ideia é de ter esse momento de conversa Cineclube dentro do festival que os organizadores estão trazendo. E é legal você salientar isso da produção. Então, nesse momento, está tendo o POI, que é o Festival de Cinema Fantástico do Danilo, de São José dos Campos, que uma parte vai ser exibida aqui no MAV, em Jacareí. Mês que vem, o Vini Trash, vai estar trazendo a Mostra Monstro. Em outubro, a gente tem a Mostra dos Direitos Humanos. Então, uma parte do Festival de Direitos Humanos em Jacareí. Em novembro, o Curta Jacareí. E em dezembro, já é o tradicional Corvo de Gesso. Né? Então, fica até o convite hoje, aproveitar. Hoje à tarde, uma parceria nossa muito bacana, que é o Pontos Miss. A gente vai ter uma oficina de figurino, luz, câmera e ação. Então, uma oficina das 2 horas da tarde até 6 horas, de 4 horas de duração, na Sala Maruago, com uma profissional de São Paulo. Então, todo esse universo, quando a Fundação está parceira de um evento, é legal salientar que é um projeto de uma produtora, como a Cris já falou, de Santa Catarina. E qual que é a função da Fundação, muitas vezes? É fazer esse apoio e abrir essas portas da cidade, de fomentar. Né? Então, quando a gente fez a parceria com o Ponto Miss, então, todo mês a gente tem exibição de filme nacional, diversos tipos de oficinas que vêm pelo Ponto Miss. E já tem tradicionalmente o cineclube, exibição de cinema, né, infantil. Essa é a ideia de estar fomentando, né? Daí o festival vem coroar esse momento em novembro. E o festival também é uma oportunidade para a população local não só se entreter, porque além das exibições de filmes, são mais de 10 exibições, né, de filmes entre curtas e longas metragens, vão ter atividades paralelas nesses 4 dias de evento. Então vão ter oficinas de capacitação, ainda não temos os temas totalmente fechados, mas a ideia é que seja capacitação para o audiovisual. Então, quem sabe uma oficina de iluminação para capacitar os eletricistas da cidade para fazer uma iluminação de uma produção audiovisual, ou também maquiagem, cabelo, para que as cabeleireiras e maquiadoras da cidade se capacitem para a maquiagem do audiovisual. Assim, não temos os temas totalmente fechados, mas a nossa ideia é trazer esse tipo de capacitação. Vai ter uma outra oficina também, que essa já está praticamente fechada, que é de capacitação sobre leis de incentivo. Então, para os produtores locais, quais as leis de incentivo que existem no país, no estado e no país, para que eles possam fazer as suas produções também, e salientando que vai ser tudo gratuito. Às vezes quem está em casa, né, assistindo a gente, tem um talento ali para ser maquiadora, para fazer alguma parte técnica, mas ainda não se descobriu. Talvez essa seja uma grande oportunidade para fomentar o mercado de trabalho aqui na nossa cidade também. Vamos dar um exemplo, né? Às vezes tem muito curso, se você vê de cabeleireira, o curso de manicure, que é curso e toda esquina você vê alguém. Se a pessoa especializar em algo mais, então ele especializa, a gente acabou de falar agora do workshop, maquiagem de terror, né? Mas a pessoa especializa isso, ela não vai ser só para o audiovisual, para o cinema, é para o teatro, é para uma ópera, é para uma dança, então você tem, e agrega valor, né? Um pouco antes de vir para cá, eu até fiz uma pesquisa, a FIRJAN, que é a Federação das Indústrias do Rio de Janeiro, ela tem um mapeamento das indústrias criativas do Brasil, e você consegue pesquisar por cidades. Eu tinha os dados até 2015, fui pesquisar, o último é de 2017. Eu pesquisei audiovisual na cidade de Jacareí, ele pega MEI e pequenas empresas. Nesse momento tem 67 empresas cadastradas de Jacareí nessa área, produtores individuais, e a média salarial é de R$ 3.500. Ou seja, é geração de emprego de renda, e as pessoas nem sabem que existe isso na cidade. E muitas vezes são produtores que estão aqui que prestam serviço em outras cidades. E a média nacional é 3.200 esse salário dessa área, assim, já cria 3.500. Você pega a média do comércio, é um salário menor do que isso. Então, existem essas produtoras aqui na cidade de audiovisual que, quando você tem um momento de fomento, de formação, uma própria lei de incentivo à cultura, você consegue ativar essa cadeia. E quando você tem um festival, é toda uma cadeia produtiva, né? Quando alguém vai instalar uma indústria numa cidade, ela consegue falar desse entorno, né? Então, uma indústria de carros, autopeças, distribuidores. O audiovisual é a mesma coisa, você vai fazer um evento lá que a ideia é de ser na Sala Arena, no Estacionamento do Camais, você tem os hotéis da cidade que vão ser todo movimentados, a questão dos restaurantes, aluguel de carro, motorista, táxi, aplicativo, né? Contratação de técnicos da cidade para trabalhar no evento, para fazer registro, fotógrafo, hostel, a parte de recepção. Então, todo o mercado que envolve a cadeia da economia criativa e economia da cultura.
Então é interessante falar assim, as pessoas veem só a ponta do entretenimento, né? Mas tem toda essa cadeia por trás. Hoje aqui mesmo, né? Quantos técnicos estão por trás para fazer essa produção numa TV pública da cidade, né? Que é um mercado de audiovisual, as pessoas estão trabalhando nessa área. Então, de começar a ir para além só do entretenimento, verificar, mas toda a cadeia produtiva. E o festival vai trazer muito isso com essas rodas de conversa e bate-papo do panorama desse mercado nacional. E o legal é que a gente fez um levantamento junto com um grupo de audiovisual daqui de Jacareí sobre produções que foram feitas aqui no Vale do Paraíba. E a gente chegou ao número de 13 longas gravados em cidades do Vale do Paraíba e litoral. Então é muita coisa boa, né, acontecendo. A gente tem muitas locações bonitas e a gente tem pessoal capacitado para trabalhar nessas produções, né? Então o nosso objetivo é trazer esse festival para movimentar o audiovisual e ser realmente uma parceria com essas outras iniciativas, não só da cidade, mas também do Vale do Paraíba. Eu gostaria de dizer também que esse é um projeto que é financiado pela Lei Federal de Incentivo à Cultura. Nós estamos na etapa de captação de recursos, então gostaria de convidar, se as empresas quiserem participar desse projeto, que é um projeto que tem um cunho social muito grande e um retorno muito bom também, né? Lá em Florianópolis, o retorno de mídia que as empresas apoiadoras tiveram no ano passado foi em torno de R$2 milhões. Então a nossa ideia é também trazer esse fomento e essa parceria com as empresas, se estiverem interessadas, nos procurar. Bom, já que a gente está falando de cinema, nada melhor do que conhecer a história do cinema aqui na nossa cidade, que começou inclusive há mais de um século. No início eram pequenas salas de exibição, mas aos poucos se transformou na principal atividade de entretenimento e hoje faz parte da história de muitos jacarienses. A história do cinema começou lá no final do século XIX, quando os irmãos Lumière inventaram um aparelho utilizado para filmar, gravar e projetar imagens. E em 1895, a cidade francesa Paris recebeu a primeira sessão pública. Não demorou muito para o Brasil conhecer a sétima arte. Foi em 1896 que o Rio de Janeiro realizou a primeira projeção. E 10 anos depois, em 1906, o cinema começou a escrever história em Jacareí, com pequenas salas de exibição espalhadas pela cidade. O cinema, o que era? O cinema era a grande atração, o grande divertimento da população. Não tinha televisão, o que tinha era rádio. Eu me lembro, tinha novelas pela rádio, a pessoa via novela pela rádio. Mas você ir no cinema, sentar, ver aquele espetáculo, era algo inusitado. De início, a população jacariense não aceitava muito bem o ambiente, a luz e nem mesmo o conteúdo que era exibido. Mas não demorou muito para a nova categoria de entretenimento cair no gosto popular, que se transformou também em um negócio para empreendedores da cidade durante anos. O grupo de maior destaque foi a empresa cinematográfica Reunidas Máximo, que investiu no ramo em diversos pontos do Vale do Paraíba, Alto Tietê e Litoral Norte. Então meu avô entrou nessa e ele se deu bem, porque ele conseguiu estabelecer um bom relacionamento com os distribuidores de filmes de São Paulo. Cada vez que lançava-se filme em São Paulo, ele era conectado e ele dava entendimento. E os filmes, né, que elas vinham por ônibus. Então, o filme que ele lançava aqui em Jacareí, o pessoal de São José dos Campos ia tudo para Jacareí assistir, porque era van premiere. Em 1911, nasce então o Cine Rio Branco. Sofisticado, com lugares para centenas de pessoas, foi palco para filmes clássicos e doces memórias, como as da Jussara, que lembra que, quando criança, via seus pais se preparando para ir assistir filmes. E para ela, era um dos eventos mais importantes que acontecia em Jacareí. E eu lembro, assim, na época de frio, as pessoas iam muito arrumadas. Minha mãe tinha um casaco de pele, que quando ela pegava o casaco, sabia que ela ia para o cinema. Os homens usavam terno, todo mundo ia ao cinema muito produzido, né? Décadas depois, surge o Cine Rosário, em 1943, transformando o município em uma referência para o estado.
já que abrigava alguns dos maiores e mais modernos cinemas de São Paulo. Tudo acontecia em função do cinema. Jacareí era provinciana, pouca gente tinha carro. O circular mesmo chegou em Jacareí no final dos anos 70. Então você vê que o pessoal para vir de bairro era difícil vir no cinema e voltar a pé depois. As lembranças não são só dos filmes e das histórias de ficção. O Cine Rio Branco, por exemplo, foi o cenário para um capítulo memorável da vida da Jussara. O primeiro beijo. O meu primeiro beijo foi aqui, tinha marquise. E naquela época, assim, você namorava e segurava na mão no máximo, né? Então, o primeiro beijo foi marcado. E o Valdir também lembra das brincadeiras de quando era adolescente. Um prazer assim, que era ser tirado pela lanterninha. Se o lanterninha expulsar cinema, era glória. Foi arrancado do cinema, quer dizer, era bobeira de moleque, mas pra gente aquilo era marcar o território. Olha, eu fui expulso do cinema pela lanterninha. Aqui, a arte brasileira ganhou espaço e fez história com o ator, cineasta e humorista Amâncio Mazzaropi. Tinha um filme de Mazzaropi, anunciava. Olha, o comentário da semana inteira era o Mazzaropi. No dia da sessão do cinema, o ingresso saía de frente ao Rio Branco, onde a igreja, virava ali a rua Pompídio Mercadante, e até lá embaixo da rua de Cônigo José Bento, e virava. O cinema ficava assim. E ainda era uma fonte de renda para muitas famílias. O pipoqueiro, eu sempre brinco até que as primeiras microempresas de sucesso já queriam pipoqueiras, porque se entrava 1.000 pessoas, 600, 700 compravam pipoca, certeza, né? O Cine Rosário era um prédio moderno com capacidade para centenas de pessoas e atingiu o auge entre as décadas de 50 e 60. Mas lá no finalzinho do século XX, os cinemas de rua aqui de Jacareí começaram a fechar as portas, depois da migração dos estabelecimentos para shopping centers. E o local, que permaneceu abandonado por anos, abriga hoje um restaurante. A televisão já foi a grande concorrente do cinema. Com o shopping center, com os cinemas dentro do shopping, onde você tem a tranquilidade do estacionamento, tem toda a estrutura lá dentro, de lojas, restaurantes para passear, para ficar lá dentro tranquilo, sem preocupação, afetou profundamente o cinema. Foi uma pena. A cidade ficou 6 anos sem cinema, até que em 2004 foram inauguradas 6 modernas salas dentro do shopping da cidade. E em 2007, o projeto Cineclube Jacareí também se tornou um acesso à sétima arte, que há mais de um século, por meio da fantasia, romances ou histórias sobre a vida real, transporta o telespectador para o universo da arte. Você entra no cinema, você entra num outro mundo, é a magia, a fantasia, você acaba se identificando. Então o cinema tinha muita ligação com a arte em geral. A televisão e a rádio tinham ligação com os filmes de sucesso. Bom, a gente viu ali que Jacareí foi pioneira, né? Em 1800 e pouquinho, o cinema começou sua história lá na cidade francesa de Paris e rapidinho chegou aqui na nossa cidade. Wagner, você que atua com essa questão da área da cultura, está aí no seu sangue, né? A gente pode ver como é que é usar o cinema, né? Usar a produção audiovisual como uma ferramenta de educação. A gente tem que pensar, hoje a gente está numa sociedade totalmente audiovisual, né? De telas, né? A gente fala multitelas. Então, você vai para um metrô, tem televisão, você vai para um elevador, celular, tablet, e acaba sendo um meio de você trabalhar a educação de uma forma mais simples e o que atinge os jovens. Hoje tem um termo chamado de educomunicação. Ou seja, por meio da comunicação você trabalha a educação. Então você trabalha história, geografia, arte, várias questões. E o cinema é educação social. Muitas pessoas aprenderam muitas nessa época, não tinha acesso, mas assistia um cinema e conhecia outros países e outras questões. E hoje, no dia a dia, a gente tem que aprender muito a trabalhar com audiovisual na sala de aula. Né? Eu acho que é uma coisa que não é competir, né? Saber que existe, às vezes o pessoal fala, o problema não é a ferramenta, o problema não é um YouTube da vida, outras questões, é como que eu uso isso na sala de aula, como que eu faço meus alunos pesquisarem e fazer isso. E além disso, o audiovisual é um momento de registro, né? Então, vamos pegar o exemplo da LIC, de Jacareí, a Lei de Incentivo à Cultura. Você tem vários documentários aqui, do Sapucaia, a Casa de Caos, os ofícios, que registrou pessoas da cidade. Uma dessas pessoas já até faleceram. Hoje você consegue saber a partir do momento desse registro audiovisual. Então, o audiovisual, até antes que a fotografia, ele tem esse poder transformador. Até onde o registro de uma guerra, de uma coisa que está acontecendo, de um país ditador, alguma outra coisa, é o momento de você registrar e saber que ele existiu, né? Você
Wagner, como é que é a cultura do audiovisual aqui na região? Você falou que tem mais de 60 empresas cadastradas só de Jacareí. Eu acredito que se a gente reunir aqui o Vale do Paraíba, deva dar um número, de repente, até assustador. Mas a gente tem, por exemplo, o Mazzaropi, a gente tem Taubaté, que teve algumas produções também. Como que é o panorama do audiovisual aqui na região do Vale do Paraíba? Então, a gente teve esse panorama do Mazzaropi, que era mais produção de longa, que conseguia entrar no mercado comercial, né? Hoje você tem um panorama de várias pessoas que fazem longas independentes, mas que não conseguem entrar nesse mercado que o Mazzaropi entrava. O que tem bastante no Vale, que são produtores de audiovisual que faz conteúdos institucionais para empresas, site, vídeos. Então você tem mais essas produtoras de produção de conteúdos, né? De comerciais, na parte de publicidade é bem grande as agências aqui do Vale. E curtas-metragens tem uma produção bacana, assim. Agora de longa-metragem acaba sendo esses longas mais independentes que conseguem entrar nesses festivais que tem pelo interior. É uma produção de mercado de cinema que é feito aqui, que entra em salas comerciais já não é uma coisa que existe, mas tem um grande potencial. Como a própria Cris falou, né, numa pesquisa rápida, eles fizeram 13 longas foram gravadas, mas isso, vieram de fora para gravar aqui. Mas nesse momento, quando vem aqui, eles podem usar técnicos da cidade, né? Tem uma coisa que usa muito em cinema que chama de Film Commission, né, uma comissão de cinema. São Paulo tem SP Cine e dentro tem Film Commission. Qual a função da Film Commission? É aquela coisa assim, eu quero gravar na cidade. Eles têm que num lugar pedir para mobilidade urbana, no outro vai pedir autorização, no outro vai pedir fechar a rua, puxar energia. A Film Commission, ela utiliza como se fosse uma agência e você pede para ela, depois de 3, 4 dias, uma semana, você pode gravar na cidade. Então, uma coisa que a gente vem discutindo muito aqui no Vale, tem até alguns grupos que têm discutindo como unir o pessoal lá de Lorena, do Vale Histórico, Piquete, Taubaté, até chegando em Jacareí, São José dos Campos, como a gente cria esse intercâmbio, essa rede, e como que olha para a gestão pública e a privada para dar instrumentos. Porque muitas pessoas, às vezes, não vêm para a região pelos esses entraves burocráticos, né? Eu falo que muitas vezes a função da gestão pública é não atrapalhar, né? Eu estou na gestão, mas eu sou produtor. A gestão não atrapalhando já ajuda. É que você quer gravar numa praça, toda aquela burocracia. Daí você fala Secretaria do Meio Ambiente fala que aquela praça é da fundação, a fundação fala que você tem. Então, como que a gente cria esse mecanismo? Então, esse olhar de trazendo esses festivais, trazendo essas rodas de conversas, de tentar instrumentalizar para ser mais fácil essas produções saírem. O festival também é como uma janela para a produção local, né? A gente gostaria até de convidar produtores locais para que inscrevam seus curta-metragens, né, no festival, porque é uma janela também de exibição para serem conhecidos no Brasil inteiro, né? E ampliação de network, conhecimento de pessoas, conhecimento de outras técnicas também, né? Sempre um conhecimento também. Bom, daqui a pouquinho a gente volta a falar um pouquinho mais sobre produção audiovisual e também cinema. E se você aí de casa é uma pessoa preocupada com o meio ambiente, fique atento ao projeto Catatreco, que amanhã estará no Jardim Pitoresco e também no bairro Cidade de Salvador, a partir das 7 horas da manhã. A Secretaria Municipal de Meio Ambiente realiza o serviço Catatreco, sábado, dia 17 de agosto, no bairro Jardim Pitoresco e Cidade de Salvador, entre a Avenida São Jorge e Rua Dom João II e Egídio Valho. O serviço não inclui remoção de entulhos de construção civil e restos de poda ou capina. A operação recolhe sucata e utensílios domésticos, pneus, móveis, colchões e material reciclável em geral, como vidro, metal, papel e plástico. A Secretaria de Meio Ambiente pede aos moradores que coloquem os descartes na frente de suas casas até às 7h30 da manhã. Além da operação realizada aos sábados, é possível solicitar o Catatreco avulso pelo telefone 3961-3040. Esse serviço é realizado às terças e quintas-feiras por meio de agendamento. E a sexta-feira chegou, o final de semana tá aí, tem muita coisa boa que vai acontecer aqui na cidade. É hora da nossa agenda cultural. Neste fim de semana, tudo aquilo que é antigo está em alta. Aqui no museu vai acontecer um encontro de tradições com Moçambique, São Gonçalo, maracatu, capoeira e muito mais. Tem também encontros do Amigos do Fusca. Se liga! O coletivo Entre Oito traz para a cidade uma intervenção cênica com o projeto Se Essa Arte Fosse Minha, uma proposta de teatro que envolve as crianças na montagem e apresentação de 3 performances. Nela, os pequenos poderão criar figurinos, músicas, danças e até decidir o rumo da história a ser seguido. E vai acontecer um workshop de montagem, edição e finalização do projeto Pensando Diferente os 4 Elementos. Ele vai acontecer lá na Sala Mário Lago e para você se cadastrar é só enviar os seus dados com uma carta de interesse para esse e-mail que está aqui embaixo.
O Amigo do Fusca tem 19 anos, é o nosso 12º encontro aqui em Jacareí. A gente tem um calendário anual, cada domingo está numa cidade, representando a cidade de Jacareí. Agora essa cidade retribui e vem tudo aqui para Jacareí. E além do encontro também que a gente faz, tem ação social. Os expositores trazem 2 kg de alimento e esses alimentos são doados para o asilo da cidade. E esse ano, no 12º encontro, a gente conseguiu uma surpresa. Estará presente com a gente a Brasília dos Mamonas Assassinos. A programação completa da cidade você encontra na página da Fundação Cultural. Até semana que vem. Tchau! Fica a pergunta aí se o Aleph conseguiu dirigir esse Fusca imaginando de verdade ou se ele só fez esse take. Aí depois a gente pergunta Falaram pra que ele. tinha alguns técnicos empurrando ali, Pois ele é. fingindo que estava dirigindo. Bom, vamos falar então agora sobre o edital, né? Tem algumas classificações, claro que tem várias normas, o pessoal pode encontrar diretamente no site de vocês, mas quais são as principais regras aí para poder se inscrever e participar do festival? Bom, então, precisam ser produções, curtas-metragens com até 15 minutos, contando os créditos iniciais e os créditos finais e que tenham sido produzidos a partir de 2017. Esse é o principal, né? E também uma outra característica que a gente comentou é que não sejam de produtoras ou realizadores de capitais, que sejam do interior, esse é o principal. Para fazer a inscrição é na plataforma Fast Home, que é www.fasthome.com. Lá você encontra, os produtores realizadores podem inscrever o seu projeto para participar da mostra competitiva, que é essa que vai concorrer a R$30 mil por enquanto, em prêmios pode aumentar. Né? Aqui em Jacareí, então, quem quiser saber mais do projeto, pelo nosso site, que é o www.curtajacareí.com.br, e também em Jacareí temos a Luciana Guardia, que é a produtora cultural local, a Simone Zonzini, que trabalha com a logística, eu na assessoria de imprensa, e a Panvision, que é a realizadora do projeto, que também. Eles estão relembrando, a inscrição é até o dia 30. Até o dia 30, até o final desse mês, então não sabemos se vai ser prorrogada, então é melhor correr. Bom, a gente tem um material produzido aqui pela equipe produtora, né, do festival, a gente vai acompanhar agora. Além de tudo, dá para acompanhar vocês lá nas redes sociais, também ficar por dentro de todas as informações que vão acontecer aí durante esses meses até chegar novembro, a data do festival. As redes sociais já estão no ar, o site também, quem quiser acompanhar, a gente vai estar atualizando por lá. E vai ter atividades para as crianças também, né? Que é a novidade, eu não sabia disso. Isso, vai ter uma amostra infanto-juvenil também, né? Então, as escolas, a nossa ideia é levar as crianças da rede para assistir, para dar para elas essa experiência do cinema, né? Que muitas nunca foram, né? Então, para envolver também, desde criancinha até a melhor idade. Obrigada, Cris. Obrigada, Wagner. E a gente deixa só um convitinho, se eu não Por favor, claro. A gente está falando de cinema infantil. Nesse domingo, na Mário Lago, às 16 horas, tem cinema infantil com Lino, uma aventura de 7 vidas. Então, está sendo muito bacana. A gente tenta sempre algum domingo ter cinema e depois um espetáculo teatral. Então, nesse domingo, na Sala Mário Lago, às 16 horas, tem cinema infantil. Aproveitando, tem workshop também amanhã, né? De produção, de edição, de audiovisual, Tem produção de edição pela Moetec, que é um projeto da LIC. E hoje, relembrando, tem oficina de figurino pelo Pontos Mis, ainda há vagas. E fica o convite. Muitas pessoas às vezes fazem a inscrição online e não comparecem no dia. Então, quem fez a inscrição, por favor, vá. E quem não conseguiu fazer a inscrição, chegue lá na hora. Se tiver vaga, provavelmente vai poder participar também. Então, hoje, na Sala Mário Lago, às 14 horas. Oportunidades não faltam. Fundação Cultural bombando aí de atividades. Sempre. Bom, gente, é isso aí. Muito obrigada pela presença. Bom Dia fica por aqui. Continue acompanhando o Poder Legislativo Municipal nas nossas redes sociais. Acesse o nosso portal jacareí.sp.leg.br. Muito obrigada pela sua companhia. Lembrando que você é sempre bem-vindo para interagir com a gente, curtir, compartilhar todo o nosso conteúdo.
Fique ligado em nossa programação e reveja todo o nosso conteúdo no YouTube, em youtube.com/TV Câmara Jacareí. Deixe o seu joinha, clique no sininho para você ser notificado todas as vezes que a gente entrar ao vivo aí na tela. Bom final de semana para todos vocês. Nos vemos na segunda-feira. Um forte abraço e até lá. Fundação Cultural